a gente vai falar quais são os lugares que não terão mais água. Em prazo, mais ou menos, eu acredito, de 2 anos. Em 2 anos, esses lugares terão temperatura de 40 graus constante e eles não terão nem água para beber. Esses lugares vão ficar secos. Então, quais são esses lugares? Esses lugares vai começar pela linha do Equador. Se você pegar 20 graus para baixo e 20 graus para cima, esses são os lugares que vão sofrer tanto com esse aumento de temperatura para 40 graus constante e também serão lugares que não terão água. Aí vai o campo magnético nulo, ele vai puxar essa água todinha. Então você não terá água a 20 graus para cima e 20 graus para baixo da linha do Equador. Se você morar nessas regiões, é bom você ir se preparando e eu acredito que o que eu estou falando é baseado tanto em codificação de firmamento e baseado na Lua, né? No mapa da Terra na Lua. E a Lua não mente. Até hoje, tudo que esse canal falou está acontecendo. Eu lembro que eu falava há 2 anos atrás que a Amazônia iria secar. E as pessoas ridicularizavam. Só que eu quero que você pense em algo que eu vou falar. Se a Amazonas, bem dizer, um mar de água, em questão de dias secou, porque existe uma bolha magnética lá, é uma anomalia magnética acontecendo sobre o estado do Amazonas, sobre a região norte. Eu vou explicar aqui, já expliquei, mas eu gosto de explicar de novo para a pessoa ter compreensão do que eu estou falando. Então, conforme decai o campo magnético da Terra, em certas regiões, seria isso aqui, quer ver? Ó? Deixa eu explicar algo que eu explico constante, mas dá muito entendimento no vídeo. É a regra da bolha de sabão. O que é a bolha de sabão? Então, lá no estado do Amazonas, o norte do país, ele está com uma bolha magnética, uma bolha de sabão. Essa bolha de sabão não obedece o campo magnético da Terra. Então, porque o pai vai fragmentando o campo magnético da Terra em pequenas bolhas de sabão. Porque se ele desligasse de uma vez só, fritaria todo mundo. O plasma ia aterrar na Terra e todo mundo morreria. Então, o que ele faz? Ele vai fazendo algo gradativo. Então, lá, o que aconteceu? Há uma diminuição do campo magnético da Terra, como consequência, a água ela tem propriedade diamagnética. Conforme eu vou diminuindo o campo magnético da Terra, a água vai descendo. Quem dá essa sustentação da água na superfície é o campo magnético da Terra. Então não tem nada a ver com gravidade. Gravidade é campo magnético da Terra, filho. Porque quando o campo magnético está forte, ele repulsa a água. Então, tanto a água como o solo que está compactado, tudo é devido a esse campo magnético. Não é devido à gravidade. Tem coisa que é simples de entender, só se você quiser fechar os olhos. Então, o que está acontecendo? Então, nessa bolha de sabão que está sobre a região norte, ela está indo para campo magnético nulo e, como consequência, a água está descendo. Porque Apocalipse fala aqui, ó, novos céus, nova terra, e o mar já não existia mais. Ó, o mar já não existia mais. O que vai acontecer? Na última semana de Daniel, depois da inversão magnética, que vai iniciar essa última semana de Daniel, vai secar tudo, filho. Tudo será secado, tá vendo? É seca, vai dar seca em todos os lugares. Tanto é que eu falava que próximo da inversão ia acontecer Gog e Magog. Você já viu que já iniciou lá, né? Israel e o povo palestino. A gente sabe que bem próximo da inversão, certos lugares, que são lugares essenciais para a elite, seriam despovoados, né? Essa é a razão do conflito. Você tem que enxergar mais além. Vou mostrar um vídeo agora da seca do rio Amazonas e você vai conseguir compreender. Depois do vídeo eu volto para explicar por que 20 graus para cima do Equador e 20 graus para baixo serão regiões despovoadas, não terão água e não conseguirão suportar o calor. Então você vai começar a ter migrações de povo devido a essa crise climática baseada na inversão magnética, que a gente sabe que não é aquecimento global, e sim a inversão magnética. Secou tanto que olha o que aconteceu. O povo atravessava aqui de lancha e agora eles estão atravessando de moto. O rio secou tanto, cara. Olha isso aqui. Então você viu, você assistiu o vídeo do que está ocorrendo lá. Agora, uma coisa que as pessoas não param para pensar, você já imaginou quando uma bolha de sabão dessa ficar em cima de Belo Horizonte alguns meses, ou ficar sobre São Paulo, a capital, que pode pegar o estado todo? Se a Amazonas ele secou em questão de dias, que é um mar de água, imagine um estado desse. Em questão de dias acaba a água do estado, rapaz. E pode uma bolha de sabão dessa, que é a diminuição do campo magnético, que é a fragmentação do campo magnético, pode ocorrer em qualquer lugar. Então por que essas regiões, 20 graus abaixo da linha do Equador e 20 graus acima, daqui 2 anos elas quase serão despovoadas, porque a temperatura vai se manter a 40 graus e não terá quase água. O campo magnético vai criar que nem um campo magnético nulo nessas regiões do Equador. Devido ao quê? Você tem 3 marcações de plasma na Lua. Essas marcações de plasma é onde está marcando os jatos de plasma do Sol central. Ela está marcando isso aqui, ó. Aqui está o Sol central, tem esse jato de plasma, que vai ser o da Polaris, e tem esse aqui que é o Sol central,
inclusive é onde é a Bifrost. Então, o que que acontece? Conforme a Polaris, quer ver, deixa eu pegar outra imagem, essa imagem explica bem, eu gosto dessa imagem, ó. Conforme a Polaris está indo embora, ela também vai pegar esse jato de plasma e vai colocar ele a 33 graus. Então, o que que vai acontecer? O Sol, só um minuto, porque eu tenho que pegar outra imagem. Deixa eu ver onde tá outra, aqui, ó. Ó, aqui está o dome elétrico. Conforme a Polaris está indo embora, esse dome elétrico está indo para o centro. Ele está indo para o centro verdadeiro, o centro verdadeiro da Terra maior, que vai criar a quarta Terra para acontecer a última semana de Daniel. Então, conforme ele está indo embora, ele está indo lentamente. Então, nesses próximos 2 anos, o que que vai acontecer? Ele vai caminhar mais para a linha do Equador. O calor vai ficar muito mais forte. Então, você vai ter, ele vai puxar assim, ó, 20 graus perto da Antártida, vai ficar cada vez mais frio. Porque o que que vai acontecer? Ele vai começar a distanciar do lugar que vai para ficar os 74 dias no escuro, que é Nova Zelândia e Austrália, que vai ser essa imagem. Então, por isso que a Lua U está te mostrando, filho. Ó, conforme ele está indo embora, ele vai deixar regiões perto Nova Zelândia, Austrália, cada vez mais com temperaturas baixas, mas também, igual lá a Argentina, Uruguai, e o que que acontece? E ele vai chegar ao ponto na corrida de 74 dias, ele coloca tanto a Nova Zelândia como a Austrália na escuridão. Então a gente tem que estar preparado para o que vem vindo. Mas antes de acontecer a corrida do Sol, do céu azul, a gente não tem data, filho. Pode acontecer daqui 1 ano, 2 anos. Eu acredito que o sinal de Apocalipse 15, em 2024, ele vai iniciar os sinais, que pode acontecer para os Atlantes, final de 2025, provavelmente, e para os Maia, é a data da inversão magnética. Mas eu acredito que pode ser também daqui 7 anos, né? Ele abriu um período de 7 anos. Porque primeiro você tem que ter uma apostasia da igreja. Mas já está acontecendo, né, filho? Mais apostasia do que existe é impossível. Então o que que acontece? Esse movimento do dome elétrico, trazido pela Polaris, ó, a Polaris que está trazendo, você tem a marcação de plasma na Lua, que para Atanásio Kirchner era os pêndulos do relógio, eu já te ensinei isso. Então, filho, o pai deixou a Lua como a fiel testemunha. A Lua não mente, filho. O que está acontecendo, através da Lua você consegue entender o que acontece aqui no nosso reino. A Lua é o espelho, o Criador deixou o espelho para você enxergar a verdade. Por isso que ela é chamada de fiel testemunha. E não fique preso a doutrinas de homens, né? Pessoas que não acreditam na Lua, porque não tem o Espírito do Pai, ele só tem raciocínio humano. Ele não consegue ter o poder do Espírito Santo. Então essas pessoas não enxergam a Lua e saem defamando algo que é muito do Pai. Então não fique com essas pessoas, porque são pessoas que não entrarão no reino do céu e também não deixam outros entrarem. Eles fecham a porta do céu, porque isso é um discernimento espiritual. Você tem que estar em espírito, filho. E se a pessoa não estiver em espírito, conectada com o Pai, ela não vai enxergar, né? Ela tem o espírito do mundo. Então não fique com esses pessoas que são contra esses ensinamentos, porque você vai perder o arrebatamento e vai se afastar do Pai. Porque o Pai não se assenta em mesa de escarnecedores. Então não se assenta nessas mesas, porque você pode perder a sua salvação. Se afaste dessas pessoas, para você não perder a sua salvação. Então 20 graus para cima do Equador e 20 graus abaixo, a partir de final de 2023, 2024, 2025, vai acontecer isso. Você pode ter um prazo maior se acontecer algo. As precipitações de chuva na Amazônia, ela começa em novembro e vai estar em março. Se chegar em novembro até em março, o rio encher, der uma enchente histórica, ainda você está no padrão do plasma, né? Que quando chega o plasma, você sabe que o plasma é o 4º estado da matéria. E ele tem 4 etapas. A primeira é água, a segunda é granizo, a terceira é neve e depois vem o fogo, que já Pedro menciona. Os céus estão sendo preparados num emaranhado de fogo, que é os sprites que você vê no céu. Então, filho, o nosso juízo, né, já está sobre nós, filho. O Pai já está sobre nós. Por isso que o plasma tem um formato de um homem. Então agora é hora de você não ter medo, é hora de você se preparar, agora é hora de você estar firme pelos seus filhos, lute pela salvação deles, tenta fazer eles enxergar o que está acontecendo, mas tenta conversando, dialogando. Não a força, não é a força, filho. Porque não é você que escolhe, salvação é individual. Mas a gente tem hora que mostrar para os nossos filhos o que está ocorrendo. E se prepare quem está a 20 graus acima da linha do Equador e 20 graus abaixo. Começa a ter um preparo, que são regiões que num futuro próximo serão despovoadas, né? Elas serão despovoadas devido a o Sol está caminhando para o hemisfério norte, ele está caminhando para o centro verdadeiro. Então ele vai aquecer primeiro antes, nessa linha do Equador, ele vai dar um aquecimento bem forte para depois começar andando. E conforme ele vai começar andando, é que vai ocorrer isso. Então, era o que nós tínhamos que falar aqui, e no canal do Relógio do Criador, eu vou ver se eu coloco bastante vídeo de inversão, vídeos curtos, mas que dá entendimento. O vídeo da cremação eu vou colocar, e vou colocar aqui também para não atrapalhar a série que está sendo colocada no canal Yeshua. Shalom, Adonai.